Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez eu vou falar sobre características de um sonhador. Antes de falar desse assunto, pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem, dar o coraçãozinho, compartilhar esse vídeo no WhatsApp, marcar os seus amigos, porque eu tenho certeza que esse assunto, claro, ele vai ajudar muita gente. Todo sonhador ele tem algumas características das quais, claro, eu vou falar delas aqui. Claro que não dá tempo a gente falar de todas as características, não é? Mas eu vou falar, claro, daquelas características que nós podemos dizer assim, são as principais. Vamos tomar como base a palavra em Gênesis 37, versículo 5, que diz assim, que teve José um sonho e o contou aos seus irmãos, porém eles o odiaram. É isso mesmo que você ouviu falar. José teve um sonho que contou para os seus irmãos e os seus irmãos o odiaram por isso. Você observa que mesmo dentro da família, muitas vezes, é interessante que você não revele os seus sonhos, não revele os seus projetos, porque tem pessoas que vão torcer contra, vão ser impedimento, empecilho, vão colocar peso sobre suas costas. Além de muitos que lançam palavras negativas, pessimistas, entende? Diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é um Zé, que você é um Mané, que você é um ninguém. Você já tem que entender e se precaver de todas as críticas, entende? E para você se precaver dessas críticas, é importante que você fique calado. José, ele tinha um coração puro, ele tinha um coração íntegro, ele era fiel, ele era uma pessoa que... tem pessoas que têm prazer de contar, né, os seus projetos, os seus sonhos para outras pessoas. No entanto, as outras pessoas, elas não veem da forma que você vê, elas não têm a mesma língua, elas não têm o mesmo sentimento, elas não têm o mesmo foco, elas não têm a mesma visão, elas não têm o mesmo propósito que você tem. Por isso é perda de tempo você estar repartindo, compartilhando com pessoas os seus projetos, os seus sonhos, entende? Então, características de um sonhador. A primeira característica, dentre elas existem muitas características, mas uma característica, digamos assim, primordial é que o sonhador ele é perseverante. Isso mesmo, ele é uma pessoa perseverante, não é? Saiba que para você viver qualquer tipo de realização na sua vida, qualquer tipo de conquista na sua vida, qualquer tipo de projeto na sua vida, saiba que você vai ter muitos obstáculos, você vai enfrentar muitas adversidades, você vai enfrentar muitas dificuldades e você vai viver muitas vezes momentos que você pensa que Deus não está com você, que você não vai, enfim, ser um idealizador e realizador daquele projeto. Aí é que está justamente a diferença, ou seja, o perseverante é aquele que ele é como o cedro do Líbano. Vem as tempestades, ele se inclina, dobra-se, mas ele não quebra. Todas as pessoas que tiveram sucesso, todas as pessoas que conseguiram vencer, seja em qual área for, ministerial, financeira, familiar, até mesmo na saúde, enfim, relacionamentos, foram pessoas que perseveraram, foram pessoas que elas não ficaram paralisadas diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante, enfim, dos desafios que se apresentam a todos, né? Então essa característica de fidelidade, ela é de perseverança, ser perseverante, ela é de suma importância na vida da pessoa. Tem pessoas que são até idealistas, né? Mas é no papel, quando ela vai tirar aquele ideal, aquele projeto, aquele sonho do papel, que ela começa a ver, não é? Obstáculos, dificuldades, problemas, enfim, ela começa vem aquele espírito de desistência. As pessoas que não têm essa característica de perseverante, elas não conseguem realizar o seu sonho, elas não conseguem perseverar, elas não conseguem ir até o fim, elas começam, mas elas ficam paralisadas diante, claro, dos desafios que vem sobre a sua vida. Segunda característica de um sonhador, que ele guarda a sua vida em santidade. Foi justamente isso que aconteceu com José. José, ele foi tentado, não é? Ou seja, ele teve a oportunidade de ser ali infiel, no caso, porque a mulher de Potifar se ofereceu como mercadoria para ele. No entanto, ele não quis, ele não aceitou. Porque quando Deus tem um plano, Deus tem uma promessa, Deus tem algo a fazer na vida das pessoas,
o inimigo sempre vai criar situações, ele vai criar oportunidades que é para justamente aquela pessoa ela sair do propósito, sabe? Ela sair daquela direção de Deus para a sua vida. Então ele vai ser muitas vezes provado, né, na questão de honestidade, na questão de fidelidade, na questão, enfim, não é? Todas as questões, a pessoa vai ser provado e ele vai ter que provar realmente a sua fidelidade. As pessoas que não cedem à tentação são pessoas que têm características de realizador, de conquistadores, de pessoas que avançam, de pessoas que estão sempre, não é, prontas para a guerra. Ou seja, aquela situação se levanta, mas além das situações que ele tem que vencer, aparecem outras situações que ele vai ter que também ter atitude para que ele possa vencer. Então você vai ter que dizer não em muitas ocasiões, em muitas oportunidades. Você vai ter que dizer não para você muitas vezes. Você vai ter que dizer não para pessoas, para familiares, para amigos. Todo mundo quer viver sonhos, né? Todo mundo quer viver promessas, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer, seja em qual área for, não é? Mas uma das características primordiais, né, é justamente essa, a santidade. Santidade hoje é um assunto que está se tornando obsoleto, um assunto até ignorado. Mas a palavra diz, pessoal, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você tem um projeto, coloque a santidade de Deus. Porque se você não colocar a santidade de Deus, você pode até construir algo, mas sem santidade vai desmoronar lá na frente. Porque tudo que você constrói sem santidade é construído sem princípios. E tudo que você constrói sem princípios, com certeza haverá desonra. E quando a desonra chega, pessoal, as coisas começam a desmoronar, a dar errado, porque não foi construído com ética, com princípios e, claro, com verdades, principalmente verdades espirituais. Em terceiro lugar, pessoal, é interessante que o sonhador ele ande com pessoas que estejam alinhadas com o seu sonho, mesmo que aquelas pessoas não estejam participando diretamente daquele projeto, daquele sonho, daquele negócio, mas é necessário que você esteja alinhado com pessoas que tenham aquela mesma visão, aquela mesma direção, aquele mesmo projeto, aquele mesmo sonho, e você possa se inspirar através dessas pessoas. Em quarto lugar, você tem que ter visão para colocar pessoas do seu lado que vá somar, que vá somatizar. Na verdade, ninguém consegue realizar nada sozinho. Todos aqueles que fizeram algo de destaque na geração, eles tiveram, claro, o chamado braço direito, né? Pessoas que estavam do seu lado, que justamente lhe ajudaram justamente digamos assim, subir os degraus. Essas pessoas, elas geralmente são pessoas que têm características idênticas ou parecidas com a sua. Pessoas que conseguem se conectar, entendeu agora? Conseguem estar ligadas naquilo que você está ali envolvido, entende? Com aquele foco, entende? Então é muito interessante que você tenha pessoas do seu lado que elas estejam conectadas, ou seja, que elas tenham o mesmo sentimento que você tem. A quinta característica é que as pessoas sonhadoras, elas têm que ser dependentes de Deus. A dependência de Deus é algo que podemos dizer que é primordial. Tem que ter. Sem essa dependência de Deus, você não vai chegar muito longe. Ou você pode até chegar, mas você vai cansar quando você luta só com as suas forças. As pessoas que são dependentes de Deus, geralmente elas têm uma força, elas têm uma energia, elas têm uma unção, elas têm uma autoridade, elas têm uma capacidade de superar, de suportar, entende? De avançar em momentos conflituosos. Elas têm habilidades para ir em direção à tempestade e acima da tempestade se refugiar em Deus. Elas têm facilidade de encontrar uma saída em meio ao caos.
Em sexto lugar, pessoal, o sonhador, ele crê nas promessas de Deus e as reivindica. Ele reivindica porque ele sabe que tem direito, né, de viver o melhor dessa terra. Ele sabe que Deus prometeu, ele sabe que pode viver, deseja viver, e ele reivindica, né, reivindica naquela área que ele está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma mudança de sorte, de uma transformação. Ele reivindica e luta, né, para que aquela área seja transformada, seja uma área financeira, seja a área de relacionamento, seja uma área na saúde, seja na área espiritual, pessoal, individual, ou seja na área ministerial. Então, as pessoas que sonhadoras, geralmente elas enxergam em cada área, sabe? Elas entendem que em cada área Deus age, Deus pode agir, Deus pode fazer e realizar o impossível, claro, na vida dela. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Não esqueça de assinar o canal, de ativar as notificações, porque eu estou sempre trazendo assuntos relevantes para que você possa crescer espiritualmente, ministerialmente, em relacionamentos, enfim, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.